princípio da inderrogabilidade ou inevitabilidade da pena, e depois a gente entra na maior parte, que é o princípio da humanização. Princípio da inderrogabilidade ou inevitabilidade da pena. Desde que presentes os pressupostos, a pena deve ser aplicada e fielmente cumprida. Olha a redação, sempre eu vou pedir isso para vocês. Que princípio que é? Inderrogabilidade. O que significa isso? Que não dá para derrogar. Ou inevitabilidade, que quer significar a mesma coisa da pena. Não dá para você evitar a pena. Então, desde que presente seus pressupostos, a pena deve ser aplicada e fielmente cumprida. É isso a tradução desse princípio. Está presente tudo certinho? Então o cara tem que cumprir a pena. Beleza? Existem exceções, tem aqui até o sinal vermelho para você. Quando tem exceções, a gente vai usar esse sinalzinho vermelho. Sempre que eu lembrar, eu vou colocar aqui para vocês, porque exceção é algo que cai em prova, tá? Vamos lá. Exceções. Perdão judicial, caso em que, apesar de presentes os pressupostos, a pena não deverá ser aplicada. Existem vários delitos em que a pena pode ter o perdão judicial. Vou mostrar um exemplo para vocês de perdão judicial para você poder entender. Lá no artigo 121 tem um exemplo. Deixa eu só achar aqui. Ó, parágrafo 5º do artigo 121, que é o crime de homicídio, beleza? Do homicídio, tá aqui o artigo 121, homicídio, parágrafo 5º. O que ele fala? Ó, vou até grifar aqui para vocês poderem ver daí. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências dessa infração atingirem um próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária. Isto é um perdão judicial. Por que o juiz pode fazer isso? Vou te dar um exemplo clássico. Uma pessoa dá ré com um carro sem prestar atenção no que ela está fazendo. É uma atitude culposa dela, ela deveria prestar atenção quando ela está andando com um carro. Só que o filhinho dela estava passando atrás e ela atropela o filhinho dela. Isso não é incomum de acontecer, acontece muito. Eu vou punir essa mãe ou esse pai? Ou será que a dor dele já é tão grande que eu nem preciso punir? Essa é a ideia, então, do perdão judicial, um perdão judicial que eu mostrei para vocês ali na lei. Sursis. Quando sempre que eu falar de sursis, vai ser a suspensão condicional da pena e ela está colocada, ela está disciplinada no artigo 77 a 82 e depois a gente vai ver. Então eu tenho uma suspensão condicional da pena. Por que ela é uma exceção? Porque eu falei que a pena ela deve ser aplicada e fielmente cumprida. O sursis, ele suspende condicionalmente a aplicação dessa pena. Então, eu estou de sursis, o que é? Ele está cumprindo algumas condições em vez de cumprir pena. Beleza? Essa é outra exceção aqui da pena que deve ser fielmente cumprida. Princípio da bagatela própria versus bagatela imprópria. Coloquei um quadrinho para a gente poder estudar, para a gente poder olhar aqui com vocês. Vamos lá, deixar bem legal aqui para vocês. Aí, beleza. Nem sei se eu mudei de lugar o quadro, mas tá bom. Princípio da bagatela própria e princípio da bagatela imprópria, o perdão judicial. Quero que vocês olhem aqui a diferença, tá? Bagatela própria. O fato, ele não gera relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Hipótese de exclusão da tipicidade. O que é uma bagatela própria? O princípio da insignificância no direito penal. É bem tranquilo isso, o princípio da insignificância. Eu furtei uma folha simples de papel. Se eu furtei uma folha de papel, isso não tem, é bagatela própria, ele não tem, é muito pouco, entendeu? O fato, ele não gera um relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Então, por exemplo, furtei sei lá, de uma loja grande de departamento. Isso não vai ser uma lesão grande ao patrimônio dela, então bagatela própria, beleza? Tem uma aula que eu só falo disso. Então, o princípio da bagatela imprópria, ou então do perdão judicial. Apesar de o fato gerar relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, a pena se mostra desnecessária. Hipótese de falta de interesse de agir. Acabei de mostrar para vocês, tá? O exemplo da mãe que atropela o filho, ou do pai que atropela o filho na hora de dar ré com o carro. Esse é um princípio da bagatela imprópria. Beleza? Fechado isso também.